Em uma guerra hipotética entre a China e os Estados Unidos, não há dúvida de que as forças aéreas de ambos os países desempenhariam um papel massivo. Estabelecer a dominação aérea é fundamental para vencer conflitos na era moderna, e isso é demonstrado na Guerra da Ucrânia, na qual a Rússia falhou em manter uma forte presença aérea sobre a Ucrânia. Isso a forçou a adotar uma abordagem baseada em terra, o que provavelmente levou a guerra a se prolongar muito mais do que teria sido de outra forma. Com a superioridade aérea, que a Rússia deveria ter alcançado apenas por sua quantidade, suas forças terrestres teriam muito mais apoio ao tentar tomar o território ucraniano. Nem a China nem os Estados Unidos gostariam de cometer o mesmo erro. Então, em uma batalha entre as forças aéreas das duas nações, quem sairia por cima? Vamos analisar alguns números. Para isso, recorremos ao Global Firepower, ou Global Firepower e seu sistema de pontuação de índice de poder. A cada ano, o Global Firepower seleciona as principais nações militares do mundo e as compara em uma série de categorias, incluindo efetivo, poder terrestre, poder naval, recursos, logística e o protagonista deste vídeo, o poder aéreo. De acordo com as classificações, os Estados Unidos possuem o exército mais forte do mundo. A China, porém, segue de perto. Ela ficou em terceiro lugar no ranking de 2024. Mas é claro que os Estados Unidos têm uma pequena vantagem desde o início. Focando nas forças aéreas dos dois países, os Estados Unidos estão muito à frente da China. O Global Firepower diz que os Estados Unidos possui 13.209 aeronaves, comparado aos 3.304 da China, o que significa que possui cerca de 4 vezes mais equipamentos. Os números ficam um pouco mais próximos ao comparar os jatos de combate, com a China tendo 1.207 contra os 1.854 dos Estados Unidos. Isso revela a abordagem da China para uma guerra aérea, considerando que mais de 1/3 de sua frota é composta por jatos de combate. Independentemente da perspectiva, os Estados Unidos lideram em números absolutos. Possui 525 aeronaves de ataque dedicadas e 668 transportes a mais. Este último seria crucial em uma guerra, pois proporciona aos Estados Unidos uma maior capacidade de enviar tropas para a China. Os Estados Unidos também têm mais aeronaves de treinamento, chegando a 2.648 contra 402 da China. Novamente, isso destaca uma diferença-chave entre as abordagens americana e chinesa para suas forças aéreas, uma que desempenharia um papel-chave em uma guerra e que revisaremos mais tarde. Os Estados Unidos também têm 606 tanques aéreos, aeronaves dedicadas ao reabastecimento aéreo de outros aviões, contra 10 da China. E no que diz respeito a helicópteros, os Estados Unidos têm 5.737 helicópteros regulares e 1.000 helicópteros de ataque, contra 913 e 281 da China, respectivamente. Já é bastante claro ver que os Estados Unidos têm a vantagem em termos de números puros. Ele tem mais de tudo. Crucialmente, esses números oferecem uma visão das estratégias que os dois países empregariam em uma batalha aérea. A China favorece os caças, pois essas aeronaves podem desempenhar múltiplos papéis, desde batalhas aéreas e navais até a execução de campanhas de mísseis e bombardeios em alvos terrestres. Os Estados Unidos ainda superam a China em número de ativos nesta área, e é claro que ambos acreditam que qualquer conflito em que se envolvam teria um forte elemento naval. Os caças adequados podem ser cruciais para a vitória em uma batalha naval, pois apoiam destroyers e navios similares, causando muito dano por conta própria. Além disso, vemos que os Estados Unidos têm muito mais transportes do que a China, o que lhe dá uma maior capacidade de enviar tropas para um território. Isso serviria bem aos Estados Unidos se precisasse invadir a China como parte de uma guerra, na qual seria auxiliado por seus 11 porta-aviões e as muitas bases militares no exterior que mantém. Aprofundando na estratégia, vamos analisar o documento de estratégia 2023 da Força Aérea do Pacífico. Nele, a Força Aérea do Pacífico destaca a estratégia aérea que acredita que a China adotaria se um conflito surgisse na região do Indo-Pacífico.
A Força Aérea do Pacífico observa que a China tem se concentrado em desenvolver uma estratégia de anti-acesso combinada com capacidade de negação aérea, com a intenção de impedir as forças dos Estados Unidos entrar no Indo-Pacífico se a China decidir lançar um ataque. O ponto-chave aqui é que essa estratégia não se concentra na China atacando os Estados Unidos. Ao contrário, a China visa manter os Estados Unidos à distância para que possa concentrar seu ataque em territórios que deseja tomar, como Taiwan. Com isso em mente, a Força Aérea do Pacífico afirma: a abordagem da China para uma guerra aérea seria concentrar seu ataque nas bases aéreas dos Estados Unidos no Indo-Pacífico. As barragens de mísseis lançadas de bases militares chinesas, navios de guerra e aeronaves visariam destruir essas bases para limitar os Estados Unidos de responderem. E a Força Aérea do Pacífico possui várias dessas bases. De acordo com os números divulgados diretamente pela base da Força Aérea de Anderson, a Força Aérea do Pacífico tem 45 mil civis e militares servindo em 9 bases militares no Indo-Pacífico, juntamente com várias instalações menores. Essas bases incluem várias no Havaí e no Alasca, nenhum dos quais provavelmente será alvo de um ataque chinês devido à sua distância de Pequim, bem como bases no Japão, Coreia do Sul e Guam. Combinadas, essas bases abrigam cerca de 340 aviões de ataque e caça, com um estoque adicional de 100 aviões destacados que estão em constante rotação entre os vários locais. Essas aeronaves incluem 3 dos 7 esquadrões de caça F-20 e 2 da América, juntamente com ambas as unidades de transporte C-17, que estão ativas fora dos Estados Unidos. Essas bases seriam os primeiros alvos da China em quase qualquer guerra que ela inicie, seja essa com os Estados Unidos ou uma guerra com um país que os Estados Unidos desejam proteger. Para contrariar as barragens de mísseis chineses, diz a Força Aérea do Pacífico, a Força Aérea dos Estados Unidos desenvolveu uma estratégia de combate ágil que visa complicar o direcionamento para aviões militares chineses. Essa estratégia inclui a diversificação das defesas de base para incluir camuflagem adicional, ocultação e engano, fortalecimento da infraestrutura e capacidades de defesa ativa. Soluções não cinéticas também estão no topo da agenda da Força Aérea do Pacífico, com investimentos sendo feitos em guerra eletrônica, lasers e micro-ondas de alta potência destinados a interromper o direcionamento chinês em caso de conflito. Abrigos para aeronaves também são uma prioridade, com a Força Aérea do Pacífico provavelmente esperando que esses abrigos protejam suas aeronaves e pessoas de mísseis chineses. O documento da Força Aérea do Pacífico também enfatiza a importância crucial dos aliados dos Estados Unidos durante um conflito no Indo-Pacífico. Japão, Austrália, Singapura e Coreia do Sul são todas mencionadas como nações que aumentariam as capacidades de manutenção e reabastecimento da Força Aérea do Pacífico, também observando que acordos estão em vigor com todos os 4 países. Também vale a pena notar que esses países coletivamente hospedam 201 das 750 bases militares americanas no exterior. Então, começamos a ver as abordagens que a China e os Estados Unidos adotariam para o aspecto aéreo de um conflito. Para a China, tudo se resume à dissuasão e a garantir o Indo-Pacífico o mais rápido possível. Sua estratégia inicial provavelmente seria lançar barragens de mísseis em tantas bases americanas quanto possível, sendo Guam, Japão e Coreia do Sul os alvos mais prováveis. Seu objetivo seria incapacitar a capacidade da América de responder rapidamente, não apenas eliminando o máximo possível dos 340 aviões de combate e ataque que a Força Aérea do Pacífico tem estacionados em suas bases no exterior, mas também destruindo quaisquer bases que sejam capazes de oferecer capacidades de manutenção e reabastecimento a qualquer aeronave que sobreviva. Já a estratégia imediata dos Estados Unidos focaria na defesa. Os investimentos da Força Aérea do Pacífico em camuflagem, engano e abrigo buscavam proteger suas aeronaves e pessoas do bombardeio inicial de mísseis chineses. Em seguida, a Força Aérea do Pacífico e a Marinha dos Estados Unidos se mobilizariam para contra-atacar a abordagem agressiva da China. Um ataque chinês também resultaria no envio de mais navios e aeronaves para o Indo-Pacífico. É aqui que os aliados ultramarinos dos Estados Unidos realmente entrariam em jogo.
O objetivo dos Estados Unidos seria essencialmente prender a Força Aérea Chinesa em uma batalha dentro do Indo-Pacífico, provavelmente centrada em torno do Mar do Sul da China. Isso combinaria a Força Aérea dos Estados Unidos com a Marinha dos Estados Unidos, para lentamente empurrar a China de volta para seu próprio território enquanto se barricava contra ataques chineses, criando uma fronteira aérea e naval combinada. Japão, Coreia do Sul e Austrália desempenhariam papéis-chave aqui. Não só as bases americanas instaladas dentro desses países serviriam principalmente como condutos através dos quais os Estados Unidos operariam e poderiam transportar equipamentos e tropas, mas seriam pontos-chave na barricada que os Estados Unidos formam ao redor da China. Afinal, cada um está ameaçado se a China começar a tentar tomar território no Indo-Pacífico, razão pela qual eles têm acordos militares cooperativos em vigor com os Estados Unidos em primeiro lugar. Qual país sairia por cima durante as primeiras semanas e meses de uma batalha dependeria de quão bem as defesas do Paquistão resistiriam aos ataques de mísseis da China. Assumindo que o Paquistão consiga manter uma grande parte de suas bases operacionais, a China enfrentaria outro problema. Está muito atrás da curva quando se trata do que a Military Review chama de guerra conjunta. A Força Aérea do Exército de Libertação do Povo passou por um rápido desenvolvimento que muitas vezes minou suas capacidades táticas. A Military Review nota isso ao discutir o que chama de segundo período do desenvolvimento da Força Aérea do Exército de Libertação do Povo, que durou entre 1956 e 1990. Antes deste período, a China construiu um exército com 60 mil soldados e 800 pilotos, priorizando o volume à frente da estratégia dentro da Força Aérea do Exército de Libertação do Povo. O segundo período viu a China sendo fortemente impactada por uma revolução cultural que resultou na purgação de muitos dos principais atores da Força Aérea do Exército de Libertação do Povo de suas posições devido a suspeitas relacionadas à sua confiabilidade política. Essencialmente, a Força Aérea do Exército de Libertação do Povo foi colocada em pausa, pelo menos em termos de desenvolvimento de seu laço tático. Em contraste, o segundo período viu a Força Aérea dos Estados Unidos ganhar experiência de combate inestimável durante a Guerra do Vietnã, com base na qual refinou suas táticas e desenvolveu as bases para as capacidades de guerra conjunta que exibiria durante a Guerra do Golfo. Para os Estados Unidos, a Força Aérea assumiu um papel além de apoio. Ela se tornaria um participante ativo em operações militares combinadas, trabalhando ao lado da Marinha e das forças terrestres em operações. A abordagem da China ainda via a Força Aérea do Exército de Libertação do Povo desempenhando um papel de apoio enquanto lidava com a perda de liderança durante as purgas. Avançando para a Guerra do Golfo, e a China começa a ver as forças aéreas dos Estados Unidos e o foco geral das militares americanas na guerra conjunta em ação. A Força Aérea dos Estados Unidos integrou-se às forças navais e terrestres, desempenhando um papel fundamental na coalizão para a vitória. Isso foi demonstrado durante os primeiros dias da Operação Tempestade no deserto. Em 17 de janeiro de 1991, navios da Marinha dos Estados Unidos, estacionados no Mar Vermelho e no Golfo Pérsico, lançaram mísseis de cruzeiro Tomahawk em Bagdá. Essa ação desencadeou uma noite inteira de ataques da Força Aérea dos Estados Unidos. Aeronaves de asa fixa combinadas com helicópteros de ataque lançaram ataques precisos contra instalações militares e equipamentos de comunicação em Bagdá. O F-117 foi uma das estrelas do show. Seus mísseis Tomahawk se mostraram tão eficazes que eles desligaram os sistemas elétricos de Bagdá a ponto de interromperem a transmissão ao vivo da Cable News Network desse ataque em uma única noite. A estratégia de guerra conjunta da coalizão praticamente sobrecarregou as defesas aéreas e a Força Aérea do Iraque. A coalizão obteve superioridade aérea na primeira semana da Operação Tempestade no deserto. A China, como muitas outras nações, viu isso e percebeu que a Força Aérea do Exército de Libertação do Povo isolada não seria páreo para as refinadas táticas de guerra conjunta da América.
Ela necessitava recuperar o tempo perdido, exigindo um intenso treinamento em operações conjuntas. Essa percepção desencadeou o que a Military Review chama de terceiro período da Força Aérea do Exército de Libertação do Povo, no qual se encontra hoje, e a China ainda não conseguiu alcançar. Existem vários exemplos, sendo um dos mais importantes a falta de foco da China no reabastecimento aéreo em voo. Se você se lembra dos números do Global Firepower de antes, pode recordar que os Estados Unidos têm 606 tanques aéreos comparado a apenas 10 para a China. Isso mostra a incompreensão da China sobre o papel do reabastecimento aéreo em voo no suporte à sua força aérea. Isso também explica parcialmente por que a China tem construído cadeias de ilhas artificiais no Mar do Sul da China. Além dos esforços de Pequim para usar suas ilhas artificiais para exercer seu controle sobre esta via navegável vital, essas ilhas servem como bases militares que não apenas hospedam aeronaves, mas fornecem pontos de pouso a partir dos quais elas podem reabastecer. A China acredita que pode usar essas ilhas para estender o alcance de suas aeronaves sem investir em tecnologia de reabastecimento aéreo para servir ao mesmo propósito, mas os Estados Unidos não concordam com esse ponto. Isso não significa que os Estados Unidos não valorizam manter bases para lançar ataques e lidar com reabastecimento. As muitas que estabeleceu no Indo-Pacífico demonstram isso. Com o grande investimento em tanques aéreos, a Força Aérea dos Estados Unidos amplia suas capacidades em termos de tempo que seus aviões podem permanecer no ar e distância que podem viajar antes de pousar. Em termos simples, os aviões da América podem permanecer no ar por mais tempo e realizar operações conjuntas mais complexas porque podem ser reabastecidos nos céus. Os aviões da China precisam pousar em bases militares para reabastecer, talvez até tornando-os alvos para barragens de mísseis americanos coordenadas pela Marinha e Força Aérea dos Estados Unidos. Guerra conjunta em ação. Por meio dessa análise estratégica, começamos a ver como as abordagens aéreas da China e da América difeririam se fossem lutar uma contra a outra. Para a China, a evolução para deixar de usar a Força Aérea do Exército de Libertação do Povo em um papel de apoio tem sido lenta e argumentavelmente incompleta. Vemos isso na falta de tanques aéreos, com Pequim focando em construir bases em ilhas artificiais para permitir que seus aviões cubram uma grande parte do Indo-Pacífico. Isso demonstra a intenção de usar a Força Aérea do Exército de Libertação do Povo tanto como uma força defensiva quanto para ataques regionais. O alcance da China aparenta não ir muito além disso. Os Estados Unidos aumentam sua presença regional através de suas bases militares no Japão, Coreia do Sul, Austrália e Guam, permitindo que criem uma barreira naval que mantenha a China dentro dos mares do sul e do leste da China. No entanto, essa abordagem naval se estende a táticas de guerra conjunta muito mais avançadas. Os Estados Unidos usariam sua marinha não só para ataques com mísseis, como visto no primeiro dia da Operação Tempestade no deserto, mas também para apoiar o país. Força Aérea enquanto ela realiza ataques precisos em território chinês. As ilhas artificiais de Pequim seriam os primeiros alvos óbvios, limitando o alcance da Força Aérea do Exército de Libertação do Povo no processo. Também é notável que os Estados Unidos possuem 11 porta-aviões, ampliando ainda mais seu alcance no Indo-Pacífico, bem como muitos tanques aéreos para permitir reabastecimento em voo. Adicione à mistura o grande número de ativos aéreos da América, e você tem os elementos de uma estratégia de ataque rápido, na qual os Estados Unidos coordenam seus ataques em várias ramificações de seu exército para devastar rapidamente a China. A Força Aérea dos Estados Unidos não é apenas um braço de apoio do exército americano. Ela é totalmente integrada, sendo flexível para alternar entre suporte e ataque quando necessário, trabalhando em conjunto com os outros ramos em ataques regionais coordenados. Essa estratégia refinada daria aos Estados Unidos a vantagem sobre a China em uma batalha aérea e, como foi na Operação Tempestade no deserto, provavelmente seria a chave para uma vitória americana. Então, neste ponto, podemos ver que a Força Aérea dos Estados Unidos superará a Força Aérea do Exército de Libertação do Povo em 2 departamentos. Apesar de toda a modernização pela qual a Força Aérea do Exército de Libertação do Povo passou, ainda é muito inferior quando comparada à Força Aérea dos Estados Unidos em termos de puro número de ativos.
Os Estados Unidos têm cerca de 4 vezes o número de aeronaves, tornando-o capaz de essencialmente congestionar os céus e sobrecarregar os combatentes aéreos da China. Combine isso com estratégias de guerra conjunta muito mais refinadas que fariam uso pesado da Marinha dos Estados Unidos, das bases ultramarinas da América e de suas capacidades de reabastecimento em voo, e você obtém aviões que permanecem no ar por mais tempo e realizam operações mais complexas. A China parece estar ficando para trás. E essa tendência persiste quando se analisa o equipamento. Em janeiro de 2011, ocorreu o voo inaugural do caça stealth multiuso Chengdu J-20. A aeronave, que é o primeiro caça de quinta geração da China e apenas o terceiro a ser criado, entrou em serviço em algum momento entre 2018 e 2020, embora Pequim ainda tenha construído apenas 2 versões protótipo do avião. No entanto, é um equipamento impressionante. Possui fuselagem mista e seção transversal de radar reduzida. O motor do protótipo, o Saturno 117S, é fornecido pela Rússia e é capaz de gerar 32 mil libras de empuxo. No entanto, é provável que a China substitua este motor no modelo de produção por um par de motores turbofan WS710G que geram 30 mil libras de empuxo e são fabricados em Shenyang. De qualquer forma, esses motores dão ao J-20 uma velocidade máxima de 1.304 milhas por hora, que é pouco menos de Mach 2. Ele também tem um teto de serviço de 59.055 pés e um alcance de cerca de 2.100 milhas. É um caça stealth multifunções extremamente impressionante. O J-20 também se compara bem com seu equivalente da Força Aérea dos Estados Unidos, o F-35. Apesar do F-35 ter melhor furtividade que o J-20 devido ao menor tamanho e seção transversal de radar, o J-20 é superior em velocidade e capacidade de interceptar aeronaves de apoio. O J-20 também tem supercruzeiro. Essa característica permite que ele voe em altas velocidades sem acionar os pós-combustores. O F-35 não tem isso, o que significa que o uso de seus pós-combustores poderia revelar sua posição em situações em que o J-20 seria capaz de permanecer oculto. No entanto, o J-20 tem suas próprias desvantagens, sendo a principal a falta de um canhão. O interesse nacional sugere que isso significa que a China não prevê o uso do jato em uma capacidade de combate aéreo, com seu provável papel sendo realizar bombardeios e ataques com mísseis antes de usar sua velocidade para sair rapidamente de uma zona de conflito. De qualquer forma, essas discussões sobre qual é o melhor jato são muito menos importantes do que o J-20 representa para a China. É o passo de Pequim para o espaço de caças de quinta geração e supõe-se que mostre que os ativos aéreos da China estão alcançando a paridade com os que os Estados Unidos podem implantar. Mas existem 2 grandes problemas com essa representação. O primeiro é que, por mais impressionante que o J-20 possa ser, ainda não parece estar em produção ativa. Existem apenas 2 desses jatos em serviço, ambos sendo modelos protótipos. A China ainda está aprimorando o jato, o que significa que pode levar vários anos até que o vejamos se tornar uma parte-chave da Força Aérea do Exército de Libertação do Povo. Os Estados Unidos não têm esse problema com o F-35. Já possui 630 F-35s e planeja comprar mais 1.800. A China está sendo forçada a correr atrás novamente. Mesmo que o J-20 se prove ser o caça multiuso superior, o que já é questionável, a produção deste jato pela China está tão atrás dos Estados Unidos e seu F-35 que os pontos quase se tornam irrelevantes. Mas esse nem é o maior problema que a Força Aérea do Exército de Libertação do Povo enfrenta com o J-20. Enquanto Pequim está tentando colocar seu caça de quinta geração em operação, os Estados Unidos já estão trabalhando na sexta geração. Em 2014, os Estados Unidos iniciaram o Programa de Dominância Aérea da Próxima Geração, ou Next Generation Air Dominance. Planejado para entrar em serviço em 2030, o Programa de Dominância Aérea da Próxima Geração é um programa altamente classificado. Embora saibamos que representa os Estados Unidos se afastando do conceito de uma única plataforma aérea para um que envolve vários sistemas trabalhando em conjunto.
Pense nisso como uma extensão do conceito de guerra conjunta, apenas isolado para uma coleção específica de aeronaves. E coleção é a palavra apropriada aqui. A Força Aérea dos Estados Unidos demonstrou o Programa de Dominância Aérea da Próxima Geração em setembro de 2020 com um voo em escala total, que mostrou que a abordagem combinava um jato de combate de sexta geração tripulado e uma série de aeronaves de combate colaborativas, ou CCAs. Estes são aeronaves de apoio não tripuladas, essencialmente drones mais complexos que formam uma rede com jato, permitindo que um piloto não apenas use o jato que está pilotando, mas também controle os CCAs em tempo real conforme a situação exige. Cada caça dominância aérea da próxima geração é previsto para custar $300 milhões, sendo esse alto custo parte do motivo pelo qual os Estados Unidos, a Força Aérea, pretende implantar CCAs. Isso dará a opção de reduzir o risco ao ter menos pilotos no ar, enquanto ainda mantém uma ameaça porque cada piloto comanda vários ativos. Espera-se que os CCAs carreguem sensores avançados, além de estarem equipados com pacotes de guerra eletrônica projetados para interromper qualquer aeronave que o caça engaje. Eles também serão municiados, perfeitos para apoiar o caça-líder em combates aéreos. E tem mais além disso. No espírito das táticas de guerra conjunta da América, a Força Aérea dos Estados Unidos e a Marinha dos Estados Unidos anunciaram que estarão colaborando no que eles chamam de 4 fundamentos dos drones CCA. Esse anúncio foi feito em setembro de 2023, com o objetivo de garantir que todos os CCAs, independentemente de qual ramo militar dos Estados Unidos os produza, serão interoperáveis, o que significa que são capazes de atuar ao lado de vários sistemas de armas. Para garantir isso, a Força Aérea dos Estados Unidos e a Marinha dos Estados Unidos querem que cada CCA tenha links de comunicação comuns, arquitetura de aeronaves, segmentos de controle terrestre e arquitetura de autonomia. Brigadeiro-General Dale White, oficial executivo do Programa para Caças e Aeronaves Avançadas nos Estados Unidos, explica: nós temos essas 4 áreas de foco que nos permitem aproveitar a interoperabilidade que achamos que precisamos para um CCA, porque isso não é apenas uma solução de serviço único, e sabemos disso desde o início. Em última análise, o objetivo dessa colaboração é garantir que os CCAs, sendo desenvolvidos como parte do dominância aérea da próxima geração, não sejam apenas compatíveis com o caça de sexta geração da América. Eles também devem funcionar junto com os mais recentes caças F-A-20, além de, idealmente, serem compatíveis com as aeronaves existentes da frota militar nos Estados Unidos. Então, o que exatamente tudo isso tem a ver com a Força Aérea dos Estados Unidos ser capaz de vencer a China? Bem, para começar, isso mostra novamente como a abordagem dos Estados Unidos é diferente. A China não está apenas tentando alcançar na frente de guerra conjunta, mas também está atrasada quando se trata de equipamento. Enquanto trabalha para colocar seu quinta geração J-20 no ar, os Estados Unidos já estão profundamente envolvidos no desenvolvimento de um programa que não só levará ao lançamento de seu primeiro caça de sexta geração, mas também permitirá que ele apoie esse caça com CCAs para essencialmente criar uma capacidade de guerra conjunta controlada por um único piloto. A colaboração entre a Força Aérea dos Estados Unidos e a Marinha dos Estados Unidos neste projeto também é crucial. Isso mostra que ambas as forças militares entendem que usarão o dominância aérea da próxima geração em conjunto durante as operações. Pior ainda para Pequim, existem ainda mais exemplos de como a Força Aérea do Exército de Libertação do Povo não se compara à Força Aérea dos Estados Unidos. O treinamento de pilotos é outro exemplo disso. Os Estados Unidos têm critérios claros em vigor quando se trata de escolher e treinar seus pilotos. Qualquer pessoa que se candidatar deve ter pelo menos o nível de graduação e deve passar por uma investigação de antecedentes de escopo único. O candidato também deve ter entre 18 e 33 anos quando se candidatar, com restrições de altura também em vigor dependendo do tipo de aeronave que o futuro piloto deseja pilotar. Se o candidato atender aos critérios, ele é colocado em um programa de treinamento de oficiais, como a Escola de Treinamento de Oficiais ou a Academia da Força Aérea, onde completam um programa de 8 semanas e meia.
Em seguida, vem cerca de um ano passado no treinamento de piloto de graduação, no final do qual o futuro piloto é designado para uma aeronave. Após completar o treinamento de piloto de graduação, o piloto passa até um ano continuando seu treinamento de voo na aeronave designada, com o tempo exato variando dependendo da aeronave e das capacidades do piloto. E somente então o piloto é designado para um esquadrão e localização. No total, isso equivale a mais de 5 anos de treinamento, incluindo a conclusão de uma graduação relevante, demonstrando o quão seriamente a Força Aérea dos Estados Unidos leva seu treinamento de pilotos. Eles então terão que cumprir a exigência da Organização do Tratado do Atlântico Norte de voar pelo menos 15 horas por mês, somando 180 horas por ano, o que você poderia considerar como continuação do treinamento do piloto. A abordagem da China não é tão clara. Isso é parcialmente porque, como é o caso de grande parte do exército do país, a Força Aérea do Exército de Libertação do Povo não torna seus critérios de treinamento publicamente conhecidos. Porém, é sabido que eles estão atrás dos Estados Unidos. Como apontou a Eurasian Times em um artigo de 2022, a Força Aérea do Exército de Libertação do Povo perdeu cerca de 2.000 de seus pilotos entre 1960 e 2020, com pelo menos 30 desses sendo pilotos de teste. A estratégia adotada inclui a contratação de pilotos ocidentais para treinar seus recrutas, refletindo a cópia dos procedimentos de treinamento americanos. Novamente, a China está correndo atrás ao confiar no que já existe para formar a base de seu programa de treinamento. Mas a China está acelerando esses programas, ou pelo menos tentando. Em julho de 2022, Le Monde relatou sobre os primeiros cadetes da Força Aérea do Exército de Libertação do Povo, treinados no J-10, um caça-bombardeiro chinês que havia ganhado suas asas em 3 anos ao invés do padrão anterior de 6 anos. Isso pode não ser a notícia positiva que a Força Aérea do Exército de Libertação do Povo quer afirmar que é. Embora afirme que a proporção de treinamento tático, como combate com várias aeronaves e operações de fogo real, aumentou durante este programa de 3 anos, o fato de a China estar acelerando de qualquer maneira sugere que está tentando colocar mais pilotos em aviões mais rápido do que antes. Isso poderia ser um sinal de desespero? Talvez, embora também seja revelador que esta está longe de ser a primeira vez que a Força Aérea do Exército de Libertação do Povo mudou seu treinamento de pilotos nas últimas décadas. Em 2011, por exemplo, mudou de um programa anterior, que levava 10 anos para ser concluído, para um programa de 4 fases que durava 6 anos. O relatório Le Monde de 2022 revela que o treinamento de bombardeiros passou para um programa de 3 anos. Essa inconsistência pode causar problemas no futuro, mesmo que as mudanças sejam devido ao aprimoramento e melhoria de seu treinamento de pilotos. Além disso, também há a questão da experiência a ser considerada. Desde 1990, a Força Aérea dos Estados Unidos se envolveu em vários conflitos em grande escala, incluindo a Guerra do Golfo, a Guerra ao Terror e a Guerra no Iraque. Também esteve envolvida em inúmeras operações menores, sendo uma das mais recentes a sua participação em operações contra os insurgentes Houthi no Mar Vermelho. Quanto à China, bem, a Força Aérea do Exército de Libertação do Povo não se envolveu em uma única grande operação militar no mesmo período. Realiza muitos exercícios militares, mas os pilotos da China não têm experiência real de combate. Somado a um treinamento inconsistente, isso resulta em uma força aérea com aviadores potencialmente menos capazes que seus equivalentes americanos. Os Estados Unidos têm um processo de aprendizado analítico em vigor no qual examina seu desempenho em conflitos anteriores para determinar como pode melhorar no futuro. Essas lições formam as doutrinas, estratégias e procedimentos de todas as ramificações militar dos Estados Unidos. Têm em vigor. A China não tem essa abordagem. Em vez disso, como afirma a Universidade Aérea, a Força Aérea do Exército de Libertação do Povo opera na teoria de mal do contendente fraco, lutando contra um adversário mais forte através de engano e decepção. Embora seja bom em teoria, transformar esse conceito em uma estratégia executável pode estar além do alcance da Força Aérea do Exército de Libertação do Povo. Então, onde tudo isso deixaria a China em uma luta contra a Força Aérea dos Estados Unidos? A resposta:
é que Pequim estaria em uma má posição. Não menos importante, porque nunca lutaria sozinho contra a Força Aérea dos Estados Unidos. O desenvolvimento da América de táticas de guerra conjunta durante a Guerra do Golfo e seu aprimoramento dessas táticas desde então significa que a China enfrentaria operações militares combinadas que envolvem estratégias aéreas, navais e terrestres. Essa expertise em guerra conjunta seria aplicada em um conflito direto, como um confronto Estados Unidos e Japão, provavelmente ocorreria no Mar do Sul da China, Mar do Leste da China e Estreito de Taiwan. Combinando seu poderio naval e aéreo com a cooperação dos países que abrigam bases americanas no Indo-Pacífico, daria aos Estados Unidos uma grande vantagem sobre a China. Adicione os tanques aéreos da América e o reabastecimento em voo, dando-lhe a vantagem de cobertura territorial, e tanto a Marinha quanto a Força Aérea da China provavelmente se veriam lutando uma guerra na qual estão cada vez mais encurralados por ataques americanos coordenados. Adicione o fato de que a Força Aérea dos Estados Unidos é 4 vezes maior que a Força Aérea do Exército de Libertação do Povo em termos de ativos, tem pilotos melhor treinados e mais experientes, e já está trabalhando em um caça de 6ª geração, enquanto a China ainda está presa na 5ª geração, e parece que você tem uma situação bastante clara do vencedor. Mas gostaríamos de ouvir suas opiniões sobre este tema. Nós, da equipe MapPack, subestimamos as capacidades da Força Aérea do Exército de Libertação do Povo e a capacidade da China de se defender dentro do Mar do Sul da China? Ou os Estados Unidos estão preparados para alcançar a supremacia aérea em pouco tempo durante um conflito, preparando o palco para seu exército derrotar a China em uma guerra convencional? Sinta-se à vontade para compartilhar suas opiniões abaixo. Obrigado por assistir e cuide-se.